Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E o verso de número 1. Aleluia. Esse capítulo 12, ele é uma continuação do capítulo 11. Capítulo 11, ele vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. Vai mostrar a perseverança daqueles que venceram pela fé. Vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé, de Abraão, de Sara, de José. E agora ele começa assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunho, livremo-nos de todo o peso que torna vagarosa e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O texto ele vai dizer que a nossa vida, que Abel, que Noé, que os grandes heróis da fé, eles servem como testemunha de que eles esperaram no Senhor, de que eles perseveraram no Senhor. E ele vai dizer: olha, livre-se de todo peso, de todo pecado que torna vagarosa, que torna devagar a vossa caminhada, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. A nossa vida, ela é exatamente isso. Ela é uma jornada, ela é uma caminhada. Esse ano que está findando foi uma jornada para cada um de nós. Algumas pessoas desistiram no meio do caminho dessas jornadas, outras estão chegando cansadas, estão chegando talvez desanimadas. E a palavra de Deus para nossa vida nessa manhã é que precisamos juntar as nossas forças, reorganizar as nossas forças para continuar a nossa caminhada, porque o nosso descanso, segundo a palavra de Deus, não é aqui, não é agora. Eu sei que muitas vezes a gente se encontra cansado e a gente diz: a Deus, como eu estou cansado, como eu estou desanimado. E quando eu falo cansado, você pode entender o cansaço físico. Às vezes a gente está esgotado, chega no final do ano e a gente fala assim: a gente está clamando por umas férias, a gente está clamando para descansar um pouco, para tentar reorganizar as nossas forças. Mas por mais, descanso físico que eu e você possamos ter, o nosso esgotamento ele não vai melhorar se nós não melhorarmos a nossa alma, o nosso espírito. Então todos começam uma caminhada com entusiasmo, mas o problema não está em começar essa caminhada, é continuar a jornada. Eu sei que o tempo, o cansaço, as frustrações da vida, muitas vezes faz com que eu e você possamos desanimar, mas eu quero dizer para você, o texto está dizendo que nós temos pessoas, uma nuvem tão grande de testemunho torcendo para que você possa chegar na jornada. Paulo, a história diz que Paulo morreu entre 80 a 90 anos, mas uma coisa que Paulo não estava, amado, era cansado.
Aleluia. Ele chegou no final da carreira, quando ele escreve para Timóteo no capítulo 2, ele vai dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não me cansei, eu cheguei até o final da minha jornada. Tudo aquilo que Deus quer para a minha vida, para a tua vida, é que eu e você encontramos força para chegar até o final da nossa jornada. Deus tem algo poderoso esperando para você no futuro. Aleluia. Deus tem algo poderoso esperando, algo poderoso, e como eu gosto de dizer, extraordinário, esperando por você em 2026. 2026 está logo ali, não desista. Comece a fazer plano, comece a organizar as suas forças, para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue. A nossa força, ela só termina quando nós nos esgotamos espiritualmente e emocionalmente. Se você está cansado físico, seu cansaço é físico, não há nada do que uma boa noite de sono não melhore, não há nada do que um bom dia de descanso não melhore, mas nenhum dia de descanso, nem uma boa noite de descanso vai melhorar e vai reorganizar suas forças, se você não tiver colocado a sua cabeça no lugar, se você não tiver colocado a sua espiritualidade no lugar. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus, tudo começa e tudo termina no nosso relacionamento com Deus. Então junte as suas forças para que você possa manter a sua caminhada. Agora, como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu chego, 2026, eu vejo pessoas se preparando, celebrando, e lá em casa está acontecendo uma coisa assim extraordinária, que durante 53 anos nunca aconteceu lá na minha casa. Durante 30 anos nós colocamos uma árvore de Natal lá em casa, e eu não colocava. E por que eu não colocava? Não era porque, por causa daquelas histórias que os pessoal fala, é porque é cultura pagã, que é porque, gente, não tem nada a ver. Você sabia aquele negócio de usar o véu, a grinalda, para os casamentos, as mulheres casam? Isso é cultura pagã? As noivas, elas colocavam aqueles véus lá, para espantar os maus espíritos, os maus olhados. A gente é sensitivo para algumas coisas e para outras não. O vestido de noiva, esse negócio é pagão, isso aí, mas não quer dizer que é algo diabólico. Então por que eu não colocava? Porque o Natal não me trazia recordações boas, nunca me lembrava do Natal como uma recordação boa, então eu tinha esse bloqueio. Então esse ano, nós começamos há 2 anos atrás, pedindo uma árvore emprestada desse tamanho, nós colocamos. Esse ano, a Antônia comprou uma maior, desse tamanho aqui, né, amor? Aí ela colocou em cima de uma mesa lá, ficou dessa altura aqui. Aí nós colocamos cheio de, enfeitamos. Aí a Antônia, essa semana, ela chegava em casa e falava assim: ó, estou colocando o meu presente aqui, hein? Minha lembrança, né? Aí eu falei: tu está querendo presente, né? E a gente começou, a celebrar, porque, nós acreditamos que o 2026 vai ser algo poderoso, porque eu não quero parar, porque apesar da minha condição física, todo mundo vê eu postando, o pastor foi ali e tal, ganhou medalha de ouro no jiu-jitsu lá, mas só eu e a minha família sabe o quanto que faz, para mim caminhar, para mim andar, as dores que eu sinto, né? Às vezes está o louvor ali, a irmã está cantando, não é porque eu não estou achando que está legal o louvor, é que começa a doer a minha lombar, aí eu sento um pouquinho ali, depois levanto. Não é fácil, mas eu não quero desistir, porque eu sei que Deus tem algo poderoso para a nossa vida. Então precisamos juntar as nossas forças para manter a nossa caminhada. 2026 vai ser algo poderoso na nossa vida, algo extraordinário, aleluia.
mas você não precisa esperar que chegue 2026, comece isso hoje, a partir do momento de sair terminar o culto dessa igreja, comece a viver o teu extraordinário. Qual é o melhor horário, o melhor dia, o melhor mês para mudança? Qual é o melhor? É agora, aleluia, é agora que eu mudo a minha vida, que eu mudo a minha maneira de pensar e começo a tirar tudo aquilo que está impedindo Deus de avançar e começar a avançar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, como é que eu faço, pastor, para juntar as minhas forças, para me manter a minha caminhada? Não desista do seu casamento, não desista da sua saúde. O médico pode ter dado um diagnóstico para você, mas o médico dos médicos é ele que dá a palavra final, aleluia. Eu já vi muitos médicos, esse ano eu já ouvi muito testemunho de pessoas chegarem para mim e contar: o médico falou que não tinha cura, mas depois ele fez o exame e eu estava curado. Ele falou: isso só pode ser um milagre. Até os ateus, aqueles que acreditam mais na medicina, estão credenciando, estão dando crédito àquilo que o médico dos médicos fala. Por quê? Porque a palavra final é dele. As portas estão fechadas, pastor, não consigo um emprego, não consigo melhorar, as finanças não estão dando certo. Tem duas coisas que você primeiro deve acreditar: Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, aleluia. Ele vai abrir uma porta de emprego para você, talvez você vai receber uma promoção, mesmo no meio do deserto. Deus é poderoso para operar, aleluia. E o segundo, faça o CRAU, porque não adianta Deus te colocar muito dinheiro na tua vida se você não sabe administrar. Tem gente que ele vai receber, sei lá, R$200 de aumento na semana, no mês que vem, ele já quando ele sabe que ele vai, ele já compromete aquele dinheiro que ele vai recebendo. Faça o CRAU, porque senão o mundo em sua vida vai ser CRAU. Pastor, como é que eu faço para juntar as minhas forças? Primeiro, reconheça o cansaço físico, mas não desista da sua caminhada. Amém? Reconheça: eu estou cansado, mas não desista da sua caminhada. Mateus capítulo 26, verso 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele reconheceu a limitação humana. Ele não ignora o nosso cansaço físico, emocional e espiritual. Reconhecer que estou cansado não é fracasso. Fracasso é parar de buscar a Deus no meio desse cansaço. Tem momento que a gente precisa reorganizar. Sabe, uma das coisas que eu faço, porque nós somos seres que nós enjoamos muito rápido das coisas, né? A gente olha, vem na igreja, culto após culto, a gente começa a falar: mas o pastor só prega isso, os pastores só pregam isso. Aí de vez em quando a gente traz uma pessoa de fora, um amigo que a gente acredita é uma palavra boa. Aí quando termina lá, os irmãos às vezes chegam para: pastor, não precisava trazer ninguém de fora, os pastores daqui pregam muito, o irmão não pregou nada. Porque a gente cansa muitas vezes, a gente enjoa, sabe? Então toda vez, quando chega no final do ano, uma das primeiras coisas que eu faço, eu compro uma Bíblia. Para mim não, sabe, porque aquele cheirinho de Bíblia nova, né? Esses dias eu comprei uma Bíblia, pastor Júnior, eu paguei um pouquinho caro nela. Ela é acho que ela pesa assim, uns 5 quilos. A Bíblia interlinear. Não estou ganhando nada com isso. Paguei R$400 na Bíblia. Você fala: gente, tem gente que foi no restaurante do Jacan, jantou lá, passou no cartão em 12 vezes, e foi só uma vez. A Bíblia foi R$400, eu vou usar a vida inteira. Ontem eu passei o dia lá no meu escritório, passei arrumando, mudei uma coisa do lugar, trouxe o escritório lá para um outro cômodo, estou alinhando o outro lado para poder ficar um espaço
para oração. Então ficou ali no meu espaço, ficou um espaço que é um espaço de trabalho, de estudo, um outro espaço para oração, e um outro espaço lá eu coloquei uns tatame lá para mim poder treinar. Por que eu fiz isso? Porque a gente precisa estar, sabe, se renovando. Troque o seu, sabe, você está enjoado de orar no mesmo lugar, pega a sua cadeira, coloca no outro lugar. Compra uma Bíblia nova, né? Tipo, se você quer uma Bíblia só para ler, eu acho que aquela 365, ela é muito boa, né? Leia ela. Então, você pode recomeçar, reconheça o cansaço, mas não desista da caminhada. Reconhecer que estou cansado não é fracasso. Fracasso é parar sem buscar força em Deus. Segundo, renove sua força na fonte certa. Sabe, eu vou trocar de igreja, final do ano agora eu vou aproveitar, vou trocar de igreja, porque tipo assim, eu estou precisando de um... Cara, fonte errada. A fonte certa é Jesus. A fonte certa não é, sabe, vai vir um cantor de... Não é isso. Vai vir um pregador de... Não é isso. Vai vir um pregador pregar lá no, sei lá, no estado que não usa mais, do Guarani. Aleluia. Vai vir uma conferência, vou lá, cara, é legal você ir? Não, é legal sim, mas não porque você está cansado de esperar que você vai ser renovado em um dia, em uma noite. Não, procure renovar suas forças na fonte certa. Quem é a fonte? Jesus. A outra fonte, a Bíblia. A terceira fonte, a oração. A quarta fonte, as disciplinas espirituais. Vocês não precisam esperar um comando do pastor para dizer assim, nós vamos jejuar, vamos jejuar agora dia 21, ou mês que vem, 21 dias, já vai preparando, já come bastante, né? Já coloca, entuxa, né? Uva passa no arroz, né? Até hoje eu não entendo porque o pessoal coloca uva passa para a gente tirar. Não era melhor colocar uma vasilha de lado? Aí quem quer pôr, põe, né? Quem não quer, tira. Mas eles colocam tudo junto lá para a gente poder tirar, para dar mais trabalho. Então come bastante, porque o mês que vem a gente já vai começar entregando as primícias do mês para Deus do ano. Vamos orar e vamos consagrar 21 dias. Vamos fazer 21 dias de devocional. Vai ser bênção. Então, renove as suas forças na fonte certa. Isaías capítulo 40 e o verso 31 diz: Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansa, caminha e não se fadigam. Ou seja, qual é a fonte da nossa renovação? É o Senhor, é Jesus. É Ele que vai te renovar para 2026. É Ele que vai te renovar para essa semana. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai te capacitar. Aleluia! É Ele que vai te dar força. Deus, apenas o seguinte, Deus Ele não remeda a força. Ele nos dá força. Ele entrega forças novas. Sabe, quando eu era criança, tinha um desenho que eu gostava de assistir, o Popeye. Lembra do Popeye? Quando o Brutus estava ali batendo nele, ele sempre dava um jeito de catar a sua latinha de espinafre. E quando ele comia aquele espinafre,
ele ficava forte de novo. E aí ele conseguia vencer o Brutus. Sabe, nós precisamos buscar o nosso alimento espiritual. Quando os gigantes da vida, as dificuldades da vida, as frustrações da vida, as decepções da vida, ela vem, nós devemos renovar nossa força no Senhor. Ele vai dar forças novas, porque na realidade você nem tem, porque está fraco. Se está fraco é porque as suas forças já foram. Igual o louvor, aquele louvor antigo que eu não sei de quem é. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Aleluia. Você pode estar desse jeito, igual essa música. Estou sentindo minhas forças ir embora. É assim? Eu não vou cantar, não sei, Douglas. Mas as tuas forças, Deus pode te dar forças novas. Porque a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, quando fala-se de renovar, é dar forças novas. Renovar é dar força. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha, se nós estamos numa caminhada, se lemos o texto de Hebreus 12, dizendo que nós estamos numa jornada, numa caminhada, e no meio dessa caminhada nós perdemos a força, nós queremos parar, queremos sentar. O texto está dizendo: se você espera no Senhor, Ele vai renovar a sua força, você vai correr e não se cansar. Já imaginou isso, irmão? Vai correr e não se cansar, vai caminhar e não vai ficar fatigado. Então procure as suas forças na fonte certa. Quem aprende a esperar no Senhor nunca caminha vazio de forças. Aleluia. Quem aprende a esperar no Senhor nunca caminha vazio de força. A força dele está sempre renovando, está sempre renovando. Sabe, a Bíblia diz que compara Jesus como o sol da justiça. E eu imagino assim, imagina você esperando no Senhor. É como se você andasse, sabe, como se andasse num carro, no veículo, sabe, num dia de sol, onde a fonte de energia desse veículo é o que? É uma placa solar. Então você sabe que quando você está andando, por causa daquele sol que está batendo naquela placa solar, você tem a certeza que nunca o seu carro vai parar por falta de energia, de combustível, para poder andar. Então eu quero dizer para você, enquanto você caminhar debaixo da graça de Deus, enquanto você caminhar esperando no Senhor, as tuas forças serão renovadas. Você vai correr, não vai se cansar, vai caminhar e não vai ficar fatigado. Então quem aprende a esperar no Senhor nunca caminha vazio de força. Terceiro, não caminhe sozinho. Sabe, uma coisa é você, quando você vai, por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer caminhada, tem pessoas que gostam de correr, de pedalar. Quando você vai fazer esses exercícios sozinho, é uma coisa. Quando você vai fazer com outras pessoas, é totalmente diferente. Quando você está caminhando ou correndo, eu não sei você, faz tempo que eu não corro, mas quando eu corria, eu pegava muitas vezes aqui essa arimana, ia lá no Nova América, fazia aquele percurso lá, voltava. E às vezes quando eu ia, qual que era o meu pensamento? Quando eu estava no meio do caminho ali, chegando perto da Mercedes, eu falava: gente, não é melhor eu voltar agora?
Porque quanto mais rápido, mais para longe eu for, eu vou ter que voltar a mesma distância. Então é melhor ficar aqui por perto. Mas quando você está caminhando com alguém, correndo com alguém, você está querendo parar, a pessoa para junto com você e diz: não, vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aquela pessoa vai te animando. Então não caminhe sozinho. Eclesiastes capítulo 4 e o verso 9 diz o seguinte, Eclesiastes 4, 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Põe um outro, Carlinhos. 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Pergunta: você está caminhando sozinho? Se você cair, tem alguém para te levantar? Sabe, coloque uma coisa no seu coração, sabe, durante esse resto de ano. Procure alguém de Deus, cheio do Espírito Santo, para que você possa caminhar. Porque se você enfraquecer, ele vai te animar. Se ele, sabe, enfraquecer, é você que vai animar ele. A caminhada cristã, ela não é feita para o isolamento. Não. Deus nos fortalece por meio da comunhão, do apoio espiritual e do caminhar junto com o corpo de Cristo. É por isso que eu preciso de igreja. É por isso que eu preciso ter alguém com quem você está caminhando. Sabe, eu não sei, eu gosto muito de ver muitas vezes aqueles documentários da selva, né, da National Geographic. E uma das coisas que eu observei é o seguinte: quando tem um bando de zebra e o leão ele vai atacar, qual que é a estratégia do leão naquele monte de zebra? Ele mira um, né? E aí ele começa a correr. Quando ele começa a correr, o que acontece? Todos os outros vão se afastando. E o leão, ele mira o quê? Ele mira o mais fraco. Ele tem a percepção dele olhar e ele saber qual é o mais fraco. Então ele dispara. Quando ele dispara, todos os outros vão correndo e ele vai ali, ó, mirando no mais fraco. Quando ele vê que o mais fraco está sozinho, ele vai lá e dá o bote. A palavra de Deus, ela diz que o diabo, o nosso adversário, ele ruge como leão. E o diabo sabe se eu e você estamos fracos ou não. Sabe por quê? Porque a nossa atitude do dia a dia, as coisas que nós colocamos como prioridade, ela diz que você tem energia espiritual ou não. Se eu sou uma pessoa que faz tempo que eu não leio a Bíblia, o devocional eu comprei no começo do ano, até larguei fora lá, já nem uso mais. Tem as campanhas de oração na igreja, eu não participo. O diabo, ele não pode ler a sua mente, mas ele começa a ler as suas atitudes. Porque lembra de uma frase que eu sempre digo, que aquilo que você faz fala mais alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Ou seja, o diabo começa a nos analisar, e ele começa a dizer assim: não, deixa eu ver aquele irmão ali, tá, sabe, a igreja entrou em 21 dias, ele não. A igreja está orando, ele não. Eu não vejo ele lendo a Bíblia, ele está fraco. O que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de tirar ele do meio do rebanho das ovelhas. E aí quando ele estiver sozinho, é a hora de eu derrubá-lo. Então aprenda uma coisa: não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho, caminhe com pessoas que têm a mesma visão que você,
que se importa com você. Quem caminha sozinho até pode ir mais rápido, mas quem caminha junto vai mais longe. Quem caminha sozinho pode ir até mais rápido, mas quem caminha junto vai mais longe. Você quer ir mais rápido e ficar no meio do caminho, ou você quer ir mais longe? Ore a Deus, diga: Deus, eu quero ser bênção na vida de alguém durante esse ano, e eu quero que o Senhor coloque alguém para ser bênção na minha vida. Sabe, de vez em quando eu vejo alguns irmãos e irmãs: vamos se reunir, fotinha daqui e dali, um churrasco, um café. Cara, isso é extraordinário, porque enquanto você tiver essas pessoas para você compartilhar mesa, você não vai estar sozinho. Você vai ter sempre alguém que vai estar orando por você. Você vai estar sempre alguém que se importa com você. A maioria das pessoas que pararam de caminhar com Jesus, eles, antes de parar de caminhar com Jesus, eles começaram a caminhar sozinho. Entenda isso. O complemento, a totalidade de comunhão com Deus só é adquirida quando eu também tenho comunhão com a igreja, com pessoas. Lá no livro de Gênesis fala isso. Deus cria o homem, e a Bíblia diz que todo final da tarde Deus ia bater um papo lá numa praça no Jardim do Éden, debaixo de um coqueiro. Era um coqueiro, não era, Wagner? Que a mulher comeu? Aleluia. E aí, a Bíblia diz que parece que Adão começou a ver que cada animal tinha o seu par. E quem era o pai de Adão? Deus. Só que aí Deus começa a olhar para Adão e Deus diz a seguinte frase: não é bom que o homem esteja só. Você que é desengrejado, que diz que não precisa de igreja para servir o Senhor, Adão estava sozinho, ou melhor, não estava sozinho, estava com Deus, e mesmo assim Deus falou para Adão, falou que Adão estava só. Sabe por quê? Porque a totalidade da adoração de Deus, ei, você desengrejado, a totalidade da adoração de Deus se complementa em Deus e na igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Você não pode ter um relacionamento somente com a cabeça, precisa ter com o corpo também. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Só que o homem não estava só, tinha Deus. Mas Deus criou o homem para poder se relacionar com outros seres humanos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que quando você adora a Deus na sua casa, quando você não pode vir na igreja, você assiste online, mas uma coisa é quando você faz lá na sua casa, mas aqui é diferente, a presença de Deus é diferente. Sabe por quê? Porque quando eu entro, meu irmão trouxe a presença, eu trouxe a presença, o outro trouxe a presença, e com toda a presença de Deus na vida de cada irmão, existe uma manifestação de unção e glória do Senhor. Quarto, mantenha o foco e propósito, para que você não pare a jornada. Filipenses capítulo de número 3 e o verso 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mantenha o foco no propósito, o alvo. Você sabe por quê? Muitas coisas você não conseguiu, você planejou no final do ano passado e não conseguiu,
fazer ou concluir? Porque você não focou no alvo. Você deixou as pequenas coisas te distrair. Você fez tanto plano, começou bem, mas começou a olhar para o lado, perdeu o foco e começou a fazer outras coisas e não conseguiu terminar aquele curso, não conseguiu a promoção, não conseguiu terminar a faculdade, parou no meio do caminho no curso de idiomas, porque você não manteve o foco. Mantenha o foco, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Tem pessoas que aconteceu muitas coisas boas na vida dela esse ano, mas foi por acaso, não foi porque ela manteve o foco. Começou a fazer a dieta, parou. Começou a ir na academia, tirou 3 fotos lá, parou. Disse que ia tomar refrigerante, parou de tomar refrigerante, passou 9 meses, parou. Por quê? Porque tirou o foco do alvo. Tem muitas pessoas que até colocaram o alvo em Cristo, mas começaram a desfocar, as distrações. Não são as grandes coisas que nos tira do foco, são as pequeninas. Não sei se você, quando você anda aqui, ali antes do pontel tem uma curva, tem uma pedra desse tamanho aqui. Já viram aquela pedra? Quem já tropeçou naquela pedra, andando ali? Ninguém, nem os motoqueiros. Agora, quem já escorregou nas pedrinhas pequenas? Eu já. Por quê? Porque você nunca cai quando a pedra é grande. Sempre é nos pedregulhos. E aqui eu não estou falando de pedra, eu estou falando que você nunca desiste por causa de coisas grandes. São sempre coisas pequenas que você vai deixando. Sabe aquela pedra que tem ali? É uma pedra grande hoje, certo? Mas se você for estudar aquela pedra, para ela se tornar daquele tamanho, começou grão por grão, se juntando um com o outro, através do tempo. Isso demorou muito tempo, muito tempo, até se tornar aquela pedra grande. Você sabe o que acontece conosco? Vai começando as pedrinhas pequenas, ela vai juntando, outra distração pequena vai juntando, e quando você olha, criou dentro de você uma pedra, um obstáculo enorme. Mas não foi do dia para o outro, foi pequenas coisas que você não corrigiu, sabe? Se um piloto de avião, ele faz a rota daqui para Portugal, e se ele não corrigir um grauzinho da rota, se só apenas um grau sair do percurso, um grauzinho só, ele vai parar para lá dos Estados Unidos. Mas foi coisa pequena. Então é as coisas pequenas que precisamos corrigir, para que nós possamos atingir o nosso propósito. Paulo enfrentou prisões, perseguições, mas não perdeu o foco. Quem sabe para onde vai, não para no meio do caminho. Quem sabe para onde vai, não para no meio do caminho. E eu encerro com isso. Gálatas, capítulo de número 9, 6 e o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo
ceifaremos se não desfalecermos. É constância, é constância, é constância. Então, para que você possa juntar suas forças para manter a sua caminhada, primeiro, reconheça o cansaço, mas não desista da caminhada. Reconheça o cansaço, mas não desista da caminhada. Segundo, renove as suas forças na fonte certa, em Deus, na palavra. Terceiro, não caminhe sozinho. Quarto, mantenha foco no propósito. Amém? Fazendo isso, como diz o pastor Benedito, essa frase que é bíblica, salvará tanto a ti como aqueles que te seguem. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se essa palavra falou com você nessa manhã, e nessa manhã você diz assim: Senhor, eu preciso manter o meu foco. Eu estava desfocado, eu estava quase desistindo dessa caminhada. Eu quero fazer 2 convites aqui nessa manhã. Primeiro, se entrou alguém aqui nessa manhã que ouviu essa palavra e diz: eu preciso renovar minhas forças, e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão bem alta. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você nessa manhã. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão. Segundo convite é se você quer começar uma semana diferente. Eu nem vou falar um ano diferente, porque eu acredito que a mudança, ela pode começar agora. Eu não preciso esperar sofrer para que troque uma data para que a minha vida seja diferente. Eu posso mudar agora. Se você ouviu essa palavra e quer renovar suas forças, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você nessa manhã. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você, aleluia, que ouviu essa palavra e disse: eu quero renovar minhas forças, quero continuar lutando, eu quero forças novas, Senhor. Mais uma vez segurei minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até. Sai do seu lugar, essa palavra é para você nessa manhã. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Feche os olhos, começa a dizer: Senhor, renova minhas forças, Deus. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva além. Espírito Santo de Deus, Senhor, a tua palavra diz que aos que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, renova a força do teu povo e da tua igreja, Pai. Nessa manhã, ó Deus, nós te louvamos, pedimos, ó Deus, renova a nossa força, Pai, assim como o Senhor renovou as forças do profeta Elias, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, força para lutar pelo nosso casamento, Pai. Força, ó Deus, para lutar pela nossa família, Pai. Forças, meu Deus, para lutar pela nossa saúde física, mental, espiritual, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Deus,
Abre os céus nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Deus, traz vida a sonhos nessa manhã, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Bendito e exaltado és o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu abençoo, meu Deus, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Tô sentindo minhas forças indo embora. A sua presença me renova nessa hora, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito, Senhor, vem e me leva além. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Pode voltar para o lugar. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Na tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Aleluia! Glória a Deus, amém? Que Deus possa renovar suas forças. Eu desejo para você uma semana abençoada em Cristo Jesus. Os pastores, presta atenção, os pastores, eu preciso falar com vocês lá na minha sala, quando terminar o culto, tá bom? Todos os pastores. Glória a Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana extraordinária de Deus. Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo na tua casa. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.